que essas mulheres, e também os homens, você acabou de falar que 50% disso aí é culpa dos homens. Vamos se aprofundar nisso depois. Mas o que essa mulher pode fazer para retardar esse envelhecimento aí do sistema reprodutivo dela e conseguir ter uma gestação saudável depois aí dos 40 anos? Pois é exatamente nisso que eu busco trabalhar nas consultas de forma a aderir ao tratamento, trazer as pacientes para aderir ao tratamento. Do tipo, o básico primeiro bem feito, né? Então, eu vejo a perda de peso como consequência do tratamento. A gente sabe que se essa mulher perder até 10% do peso corporal, as taxas de gestação são maiores, especialmente na SOP. Mas como você vai trazer isso para a paciente na primeira consulta? É complicado. É um peso, É um peso. Né? Poxa, eu só vou engravidar se eu perder 10% do meu peso. Traz essa responsabilidade toda para a mulher também, né? Então é complicado. Eu tento abordar de forma que a gente precisa fazer o básico bem feito, que é o quê? Tirar um pouco dos processados, ter uma alimentação mais colorida, mais orgânica, se for possível, com mais frutas, mais verduras, um pouco menos de carne vermelha, menos alimentos refinados, né? Farinhas brancas. Já não entro com aquela dieta restritiva de zero glúten, zero leite. Não, de primeira não. Então, eu busco trazer para aquela alimentação básica, sabe? Que a gente sabe o que faz bem, o que faz mal. Vamos tirar um refrigerante, tirar o açúcar, tentar fazer algumas trocas mais saudáveis. E aí eu entro com a suplementação, pelo menos uma suplementação básica que ajude a controlar a ansiedade, a vontade de comer doce, o processo inflamatório, modular o intestino. Então, pelo menos assim, o início de uma regulação daquele metabolismo. E a gente precisa pensar que lá na frente, eu falo até com elas assim, é como se eu pegasse uma casa muito suja, muito bagunçada, e não adianta eu chamar uma personal organizer para colocar ali as blusinhas dobradas na gaveta, que é uma suplementação top, maravilhosa, não adianta. Então, eu preciso limpar aquela casa, colocar em ordem. Fazer a faxina. Fazer a faxina. Então, colocar esse intestino para funcionar, nutrir essa microbiota, desinflamar, fazer o básico bem feito. Dormir bem. Dormir bem. E aí eu começo a trazer um pouquinho para aquela, talvez tocar um pouquinho no ponto fraco, vamos dizer, né, do desejo da paciente de engravidar. Olha, se a gente conseguir melhorar essa glicose, as chances de diabetes gestacional vão reduzir bastante. Se a gente conseguir controlar sua pressão arterial, as chances de pressão alta, pré-eclâmpsia. Você sabia que as primeiras semanas de gestação são fundamentais para a formação de um embrião saudável? E as primeiras semanas de gestação dependem de como você entrou naquela gestação, seu estado nutricional ao início. Aí ela começa, poxa, eu quero ter uma gestação segura, uma gestação saudável, quero ter uma criança saudável. Então, ela acaba fazendo aquele esforço e, ao mesmo tempo, eu trago a necessidade do marido estar fazendo essa mudança junto com ela. Né? Então, geralmente, elas ainda trazem o maridão lá para começar essa mudança de hábitos alimentares. Também pensando assim, olha que importante, a família já está se alimentando melhor, para quando chegar esse bebê, já chegar em uma casa que já tem alimentação organizada, sabe? Então, eu tento pegar esses gatilhos que eu acho que vai tocar ali no fundo do coração daquele casal para começar a fazer a mudança.